E aí, já parou para pensar como um computador consegue aprender o que significa parecido? Hoje a gente vai mergulhar nesse universo para entender como a ciência de dados pega características que parecem abstratas, transforma em números e acaba descobrindo relações que muitas vezes estão bem na nossa frente, mas escondidas. Bom, para começar, vamos direto para um desafio bem prático. Dá uma olhada nessas flores. Elas são do famoso conjunto de dados íris. À primeira vista, elas até se parecem, né? Mas a pergunta é: como um computador pode saber com precisão o quão parecidas elas são? É aqui que a coisa começa a ficar bem interessante. E vai ser esse o nosso exemplo do início ao fim. Para desvendar esse mistério, a gente tem um roteiro. Primeiro, vamos entender qual é o maior obstáculo nesse tipo de análise. Depois, vamos dar uma olhada nas ferramentas que os cientistas de dados usam. Aí a gente aplica tudo isso no nosso caso das flores e, claro, no final, vamos revelar os segredos que os dados têm para nos contar. Bora lá? Certo. Então vamos ao primeiro grande problema. Quando a gente tenta comparar coisas usando números, as escalas diferentes podem enganar e enganar feio. É como tentar comparar o tamanho de uma formiga com o de um elefante usando a mesma régua. A matemática pode acabar se perdendo completamente. E este exemplo aqui ilustra isso perfeitamente. Imagina só comparar duas pessoas usando a renda anual e o número de filhos. A renda varia na casa das dezenas, centenas de milhares. Já o número de filhos, bom, varia de 0 a uns 5, talvez. O que acontece? Qualquer cálculo de distância vai dar um peso gigantesco para a renda e vai praticamente ignorar o número de filhos. E a consequência disso é bem direta. A variável com a maior escala, com os números maiores, acaba dominando toda a análise. É como se ela gritasse mais alto que todas as outras. Se a gente não corrigir isso, qualquer análise de similaridade já começa completamente distorcida. Mas, felizmente, a ciência de dados tem uma caixa de ferramentas bem completa para lidar com esses desafios. Vamos dar uma olhada em como colocar todas essas variáveis para conversar na mesma língua. A principal ferramenta para isso é a padronização. Basicamente, é um processo que a gente usa para colocar todas as variáveis numa escala comparável. Pensa nisso como se a gente convertesse reais, dólares e euros para uma única moeda antes de comparar preços. Assim, não importa se uma variável está em milhares e outra em unidades, as duas vão ter a mesma chance de influenciar o resultado final. Parece simples, né? Resolver o problema da escala e pronto. Mas aí vem outra questão. Como exatamente a gente mede distância entre as coisas? Pois é, acontece que existem diferentes tipos de régua, e escolher a régua certa para cada situação faz toda a diferença. Por exemplo, a distância euclidiana, que é aquela distância em linha reta que a gente aprende na escola, é ótima para dados espaciais, para coisas do mundo físico. Mas, sei lá, em ecologia, para comparar a quantidade de espécies entre dois lugares, uma outra ferramenta, como a dissimilaridade de Bray-Curtis, funciona muito melhor, mesmo que ela não siga todas as regrinhas da matemática clássica. O importante é usar a ferramenta certa para o trabalho certo. E se os dados forem uma mistura de tudo, com números e categorias, tipo cor do cabelo ou cidade onde mora? Sem problema. Para isso, existe a distância de Gauer, que é uma ferramenta super flexível, feita exatamente para lidar com essa salada de dados. Como eu disse, a caixa de ferramentas é bem completa. Bom, chega de teoria, né? Vamos voltar para o nosso caso prático. É hora de pegar todo esse conhecimento e aplicar no mistério das flores para ver o que a gente descobre de verdade. Nosso plano de ataque vai ser o seguinte: primeiro, a gente seleciona as nossas 5 flores finalistas. Depois, a gente foca só nas 4 características numéricas delas. As medidas das pétalas e sépalas. O passo 3, claro, é aplicar a padronização para nivelar tudo. E, por fim, a gente calcula as distâncias para criar nossa matriz e ver quem é parecido com quem. Depois de fazer todos esses cálculos, o resultado virá algo muito mais fácil de interpretar, uma imagem clara e intuitiva, a matriz de distância. É aqui que a mágica acontece e os padrões começam finalmente a aparecer. E tá aqui o resultado. Essa tabela mostra a distância calculada entre cada par de flores. A regra para ler isso é bem simples. Quanto menor o número, mais parecidas são as duas flores. Ah, e a diagonal é sempre zero, porque a distância de uma flor para ela mesma é, bem, zero, né? Com a nossa matriz em mãos, agora sim a gente está pronto para a grande revelação. Vamos finalmente responder a pergunta lá do começo, usando só o que os dados estão nos dizendo. Então, a primeira pergunta é: com base nos dados, qual par de flores é o mais semelhante? Para responder,
É só procurar o menor número na nossa matriz, tirando os zeros da diagonal, claro. E a resposta é as flores 147 e 149. A distância entre elas é a menor de todas. Isso quer dizer que, com base nas suas medidas, elas são as mais parecidas de todo o grupo. Ok, agora vamos para o outro extremo. Qual par de flores é o mais diferente de todos? Bom, a lógica é a mesma, mas ao contrário. Agora a gente busca pelo maior número na tabela. E o resultado é o par 146 e 148. Elas têm a maior distância entre si, o que significa que as características físicas delas, em números, são as mais distintas dentro desse nosso pequeno grupo de análise. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Se a gente consegue fazer isso com flores, imagina o que mais a gente pode descobrir. A mesma lógica pode ser usada para encontrar clientes com perfis parecidos, para agrupar estrelas com base no seu brilho, ou até para ajudar a identificar padrões em doenças. As possibilidades são praticamente infinitas.